Eu não sei se vocês viram também, mas tem rolado alguns conteúdos falando sobre a inteligência artificial ter virado coisa de pobre, coisas nesse sentido. O termo é meio chulo, mas é assim que a galera tá falando. Inclusive eu vi esse post aqui, provavelmente se você sabe do que eu tô falando, você viu esse post do João Pedro, se não me engano o nome dele. E ele fez um carrossel muito interessante falando sobre o assunto, que a mãe dele tinha comprado uma almofada de uma loja popular e nessa almofada tinha uma ilustração assim feita por inteligência artificial do Papai Noel. E aí ele fez uma comparação sobre criações com inteligência artificial e marcas que estão criando campanhas com artistas, ilustradores, designers, artistas plásticos, enfim, toda essa galera da arte. E aí depois eu vi mais um outro conteúdo onde o cara falava também algo parecido, inspirado nesse post do João, e ele fez um comparativo muito legal, porque ele mostrou marcas que tinham feito campanha com inteligência artificial, algumas imagens, vídeos, esses vídeos meio malucos assim que a gente vê aí de tipo uma sacola gigante no meio da cidade, uma pessoa gigante andando pela cidade, e essas marcas estavam fazendo isso. Tá tendo uma reviravolta agora, uma diferença assim de opinião, principalmente dessas marcas de luxo, porque elas não estão mais querendo fazer campanhas assim, justamente para se diferenciar, porque agora virou meio que commodity, né? Uma coisa comum, todo mundo tem acesso a criar uma foto, criar uma imagem com inteligência artificial, sem custo, sem ter que colocar direito autoral, sem ter que pagar um designer, sem ter que pagar um artista, e aí você tem uma margem muito grande, né, e reprodução infinita daquela ilustração, daquele desenho ou daquela imagem. E aí as marcas populares amaram isso, né, a galera do varejo e tudo mais. E as marcas de luxo agora estão começando a contratar artistas, designers para fazer campanhas, né, para fazer estampa nas suas bolsas, sacolas, enfim, várias ações assim que eu tô vendo, principalmente nesse vídeo ele foi mostrando. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu admiro muito amigos aí, quem acompanha aqui, que trabalha com 3D, quem faz, né, arte, imagem com inteligência artificial. Tem muita gente boa nesse mercado, muita gente faz coisas incríveis e eu acredito que tem sim uma demanda muito grande para isso, mas são projetos específicos e a galera começou a ficar meio maluca assim de criar e reproduzir muita imagem e tipo, começou a se ver livre, né? Até eu vi muitos conteúdos assim, a galera falando que agora eu não preciso mais contratar um fotógrafo porque eu consigo criar uma imagem em apenas 1 segundo, sei lá. E aí era lá com o chat GPT e todo mundo recriava várias coisas e tal. E agora vai começar um movimento contrário, né? Onde a galera vai querer esconder que faz com inteligência artificial ou não fazer mais, porque aí você vai ser visto, né, como uma marca mais popular, a tua percepção de valor vai cair. Então tá começando a virar esse jogo. E eu quis trazer aqui esse tema para o canal, né, para esse vídeo, justamente como um artista, sabe? Um artista que se viu, por algum momento, assim, eu me senti meio que desvalorizado de fato, né? Principalmente quando eu vi essa frase que eu falei de, cara, hoje você não precisa mais contratar um fotógrafo, você consegue fazer uma imagem em 1 segundo e colocar teu produto em qualquer lugar que você queira. E eu sabia que no fundo aquela imagem não retratava nem 0,5% do potencial que um artista, um fotógrafo de verdade mesmo tem, sabe? E a gente consegue trazer sentimento, a gente consegue trazer mais humanização, toda uma atmosfera, todo o nosso repertório, história, enfim, né? A gente conta uma história. Quem é fotógrafo e sabe trabalhar com contar histórias, né, através da fotografia, você tem uma habilidade que não é a inteligência artificial que vai conseguir retratar da mesma forma. E aí agora ver esse movimento é muito massa, porque parece que eu estou vendo de volta o mercado valorizando os fotógrafos ou valorizando os artistas, ilustradores, designers, como a gente deve ser valorizado, porque eu não sei você, mas cara, quando eu vou criar uma arte, quando eu vou criar um projeto, seja para um cliente, seja um vídeo aqui para o canal, seja um projeto autoral, eu coloco todo o meu repertório e eu não consigo muitas vezes quantificar ou detalhar como que a viagem que eu fiz lá para a Islândia, como que eu trouxe ela para dentro desse projeto de um cliente, de um vídeo de carro que eu fiz aqui. Não tem como eu trazer uma comparação real. Às vezes tem um detalhe ou outro, mas no geral não tem. Só que é possível, eu carrego, sabe? Eu incorporo esse repertório, eu incorporo tudo aquilo que eu vivi, todas as histórias, todas as marcas, todas as evoluções, enfim, né? Tudo que eu fiz é colocado em cada um desses projetos. E acho que talvez a forma de trazer isso de uma forma mais concreta é através das cores. E eu falo no sentido de tonalidades, porque eu moro no Brasil, nasci no Brasil, mas quando eu viajei para fora pela
primeira vez, a luz lá de fora é diferente. Ela bate na grama de forma diferente. Ela cria uma sombra diferente, uma tonalidade de sombra diferente. As madeiras lá de fora são diferentes. A grama é mais verde, é um verde diferente. A gente fala isso quando a gente chega lá. Quando você vê a neve pela primeira vez, é algo que você nunca viu no Brasil. Então você tem uma mudança, um choque cultural muito grande. E como que isso não vai transformar a sua arte? Como que isso não vai transformar a forma com que eu edito uma foto, a forma com que eu crio uma arte no Photoshop, por exemplo? Transforma totalmente. Então hoje a paleta de cores que eu uso nas minhas fotos de edição e tudo, eu carrego todas essas viagens que a gente fez, porque, cara, eu vivia intensamente cada um dos dias que a gente estava lá, e mesmo que eu não tivesse vivido intensamente, viagem é uma coisa que te transforma. A partir do momento que você pisa no lugar pela primeira vez, você já está sendo transformado. Então não é uma coisa nem que você precisa estar 100% aberto, você vai ser transformado, é impossível, a não ser que, sei lá, você chegue de olho fechado e não fale com ninguém, mas isso não acontece, né? Então, cara, você vai se transformar, e eu acho que isso a inteligência artificial jamais vai conseguir replicar. Um ilustrador que vai assistir um filme pela primeira vez diferente, tem uma ideia, tem um insight, ou vê uma cena que somente ele viu num lugar específico, inúmeros momentos que eu consigo aqui listar para vocês que contribuem para um repertório de um artista. E você contratar um artista para fazer um trabalho para sua marca é meio que você pegar emprestado uma parte da história dele. Até por isso é difícil a gente precificar aquilo que a gente faz, é difícil a gente trazer valor para o nosso trabalho, valor de dinheiro mesmo, porque eu não sei, talvez eu seja muito apaixonado, muito emocionado pelo que eu faço, mas eu faço e faria muita coisa de graça, mas eu tenho que cobrar, porque eu tenho que pagar as contas, né? E eu tenho certeza que tem outras pessoas que são assim também, que fariam de graça aquilo que eles fazem para viver, mas, cara, a gente nasceu para fazer isso, então a gente precisa, primeiro que a gente precisa cobrar, porque a gente precisa também desse retorno financeiro, mas, cara, é algo que a gente faz como uma forma de sobrevivência, é uma forma da gente viver, é uma expressão da nossa existência aqui nessa terra. Então, tudo aquilo que a gente comunica, tudo aquilo que a gente faz, artisticamente falando, traz uma expressão de quem você é por dentro. Eu, por muito tempo, achei que eu editava foto ou fazia fotos muito dramáticas, muito melancólicas, e muita gente fala isso até hoje pra mim, mas eu consegui ressignificar essa questão das fotos mais melancólicas, eu gostar mais de sombras, fotos mais contrastadas, mais fortes, porque eu voltei um pouco em como eu comecei na fotografia e aonde eu morava, onde era a minha casa, como era o ambiente onde eu morava, e não que a minha casa era um ambiente melancólico, dramático, mas de certa forma sim, porque eu nunca gostei de luz acesa, acordar e já ir abrindo janela e tudo mais, apesar de hoje eu também usufruir desse benefício, e eu vejo que é bom, porque a Amanda adora isso, né? A Amanda adora acordar e abrir a janela e tudo mais, e é muito lindo mesmo, né? Você acordar com a luz do sol no seu rosto, você vê a luz entrando pela casa, e acaba que eu quero ficar fazendo foto a hora que eu vejo qualquer luz entrando pela janela, então é bom de qualquer forma. Mas quando antes de casar, eu acordava, eu não acendia a luz, eu ficava mais no escuro, eu tentava fazer o máximo de coisa que eu conseguisse fazer no escuro, então essa falta de luz sempre foi muito natural para mim, e para mim foi normal, e eu acabo trazendo isso no meu trabalho, eu acabo trazendo isso na minha história, e isso é expresso através das fotos que eu faço. Por isso, muitas fotos que eu faço são mais sombreadas, são mais dramáticas, a tonalidade de cor é um pouco mais carregada, é mais pro preto, é mais pro dark, é mais sombreado. E nem por isso são fotos com esse tema mesmo, com essa conotação de tipo drama, tristeza. Não, pelo contrário, né? Inclusive, muita gente fala que meu trabalho tem um olhar romântico, um olhar mais sensível. E a sensibilidade, ela não está somente nas coisas fofinhas, né, do nosso dia, uma flor, uma planta, um sol. A sensibilidade é a sensibilidade de você sentir mesmo aquele momento e conseguir registrar ele na sua essência e trazer a tua história também através dessa imagem. Então, resumo da história. Eu fico muito feliz de estar vivenciando essa virada, né? Essa virada de momento que a gente está, e principalmente por as marcas de luxo, marcas premium, né? Marcas que valorizam as suas próprias marcas e querem aumentar o seu valor, o seu posicionamento, estarem investindo em artistas verdadeiros, artistas
humanos, pessoas que vivem histórias. E uma coisa muito massa, a gente tem um casal de amigos, que é a Camila e o Diego Carneiro, e eles começaram agora uma agência e o nome do estúdio deles é Almagrama. E eles vêm postando algumas coisas sobre o poder do manual, o poder do artesanal, o poder do feito à mão, o poder do humano fazendo uma arte. E uma coisa que eles falaram, que eles trouxeram é o erro. Uma arte feita por um artista, um ser humano, ela vai ter erro, ela não vai ser perfeita no sentido de não ter uma falha, ser tudo simétrico, ser tudo certinho, bonitinho. Não, ela vai ter erro, vai ter falhas, vai ter riscos ali fora do lugar, e isso é lindo, isso que é perfeito, isso que tem, aí que está o valor, porque a intenção, a força que cada artista coloca num lápis, por exemplo, né, um ilustrador coloca na caneta, coloca no lápis, toda essa intenção, essa força que ele coloca ali, somente ele consegue colocar daquela forma. Tem dias que ele vai estar ansioso, ele vai ter uma velocidade, tem dias que ele vai estar mais calmo, ele vai ilustrar de outra forma, assim como eu, tem dias que eu estou mais feliz, eu edito um vídeo mais enérgico, mais dinâmico, às vezes eu estou mais poético, mais calmo, mais reflexivo, o vídeo vem com músicas mais calmas também. A gente é moldado por aquilo que a gente sente, né? Então toda a nossa arte expressa tudo aquilo que está internamente da gente, e isso é maravilhoso, esse é o poder da arte, e é por isso que eu amo ser artista e conversar com pessoas que também são. Então se você é um artista ou conhece alguém que é artista, manda esse vídeo para essa pessoa. E se você é artista, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Vocês já viram esse tema? Estão vendo o que está acontecendo por aí? Enfim, vamos trocar. E é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!